Bom, um outro conceito físico muito importante da mecânica dos fluidos é o conceito de pressão. Pressão nada mais é que uma grandeza física que relaciona a força que é impressa, né, que é aplicada em uma determinada área, certo? Então, um exemplo, se eu pegar esse livro e fizer uma força F nessa direção, ou nessa, né? Enfim, eu estou aplicando uma pressão sobre essa superfície. E a pressão é justamente a ideia que equaciona que relaciona essas duas ideias para a gente poder calcular. Tá bom? Então, vamos para o próximo tópico, que é o conceito de pressão. Bom, então vamos nesse vídeo agora dar uma ideia matemática para esse conceito de pressão, né? A gente vai dizer que P é a força aplicada em um determinado ponto, em uma determinada área. É importante perceber que esse P não é ρ, né? Isso aqui é P de pressão, certo? É bem simples de entender esse conceito, né? Se eu estou escrevendo aqui, eu tô imprimindo uma pressão na superfície desse papel aqui, né? Eu estou aplicando uma força para poder escrever, né? Para a tinta sair, e um determinado ponto ao longo do tempo aqui nesse papel, né? É um exemplo. Para a gente entender também as unidades de medidas que são representadas por essa divisão, a gente vai adotar, claro, o sistema internacional, né? Para padronizar isso tudo, a gente vai dizer que força a gente chama de Newton, né? E área, metro quadrado. Então a gente vai dizer que a pressão é o chamado Newton por metro quadrado. E essa grandeza, ela também é chamada, em homenagem a um grande físico matemático francês chamado Blaise Pascal, né? Então a gente pode dizer também que 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. 1 Pascal. Foi dado em homenagem a ele. Agora a gente vai fazer alguns exemplos para poder deixar essa ideia mais clara, certo? Um cubo de alumínio homogêneo de 2 metros de aresta está se apoiando sobre uma superfície horizontal. Qual é a pressão exercida pelo cubo sobre a superfície? A densidade do alumínio é 2,7 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Bom, então vamos para o exercício, como foi enunciado anteriormente, né? Vamos anotar aqui as informações importantes, né? Um cubo de alumínio homogêneo, né? Isso é importante saber. A gente pode usar a definição de massa específica, né? Uma vez que ele é feito de uma só substância, que é o alumínio. De aresta 2 metros quadrados, então eu já vou colocar aqui a área como sendo 4 metros quadrados. Espero que esteja dando para conseguir visualizar. Dá sim. Está apoiado em uma superfície horizontal. Qual é a pressão exercida pelo cubo sobre a superfície? Então, vamos fazer o esqueminha aqui. A gente tem uma superfície horizontal, tem o cubo de gelo. Esse cubo está exercendo um peso aqui, uma força gravitacional, ele está sendo submetido a essa força. E ele quer saber qual que é a pressão que esse cubo está fazendo em cima da superfície. Então vamos lá. Se ele quer pressão, então a gente vai colocar aqui a formulinha. Pressão é igual a força dividido pela área. Só que antes, a gente tem que desmanchar, né, destrinchar primeiro essa fórmula para poder dar continuidade. Então, a pressão é igual à força resultante, que é a força
peso, né, que está aqui apontada para baixo. Eu vou adotar esse sistema de referencial, Y, apontado para cima, então a força vai ser negativa. E a gente tem que a força peso é igual a M vezes G, negativo, né, menos mg, dividido pela área que eu até já sei, que é 4 metros quadrados, certo? Então a gente está precisando dessa informação aqui, da massa. Só que a gente viu no conceito anterior de massa específica, né? Que a massa específica, ρ, esse aqui é diferente, esse aqui é não um P, não, é um ρ, tá? Que a massa específica é igual a massa do corpo dividido pelo volume. Detalhe que no enunciado, o livro nos dá a densidade do alumínio, não é isso? Então, nós temos que a densidade do alumínio é 2,7 vezes 10 a terceira quilograma por metro quadrado, por metro cúbico. Isso aqui é a densidade, que é igual a M, que a gente não tem, dividido pelo volume que a gente tem, né? Ele deu o valor da aresta, a aresta é 2. Se a aresta é 2, o volume é base, né? A área da base vezes a altura, a gente tem 4 metros quadrados, a gente vai multiplicar pela outra aresta, né? Que dá a altura do cubo, que nos dará 8. Então o volume desse cubo é igual a 8 metros cúbicos, beleza? Então aqui a gente vai simplesmente... a gente vai ter que a massa é igual a 2,7 vezes 10 a terceira vezes 8, né? A gente pode multiplicar esses dois rapazes aqui. A gente vai ter que a massa vai ser igual a... Deixa eu fazer aqui na calculadora. Massa vai ser igual a 21,6 vezes 10 a terceira quilogramas. Pronto, a gente encontrou a massa do cubo. É a informação que estava precisando. Agora é só a gente pegar esse valor aqui e jogar na equação da pressão. Então a gente vai ter que a pressão é igual a menos 21. Vou colocar logo, vou destrinchar logo a notação científica aqui. 21.600 quilogramas vezes... Eu vou colocar a força gravitacional, que segundo a teoria, a força gravitacional aqui em Natal, né, onde a gente está, é de aproximadamente 9,78 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Aceleração da gravidade. Isso tudo dividido pela área que a gente já colocou aqui. Foi a primeira informação que ele deu, né? Dividido por 4. E com isso a gente vai ter a pressão. Olha só aqui a conta, que vai nos dar uma pressão resultante de 5.005, perdão, só um segundo. Isso aí, se a gente adotasse... Então vamos lá. 21.600 vezes 9,78. Isso tudo dividido por 4. A gente vai ter uma pressão resultante de 52.812 Newton por metro quadrado. Beleza?